Você falou aqui, liturgia do cargo. Isso é... Cara, o Bolsonaro é a mesma pessoa. E ele vai ser a mesma pessoa. O pessoal achou que quando Bolsonaro se elegesse ia pegar um marqueteiro, ia fazer aquelas pesquisas qualitativas, porque o presidente da República ele não sai de casa antes de uma quali. Se for olhar o histórico, cara, pô, vou aqui pro Flow. O que é que eu tenho que falar? Os caras, tá aqui, o Flow faz isso, vocês têm que falar isso, aquela pessoa é assim, o outro é assim. Ah, é isso que tu veio fazer aqui, cara, né? Não nada. Então, o Bolsonaro, ele fala o que ele sente. E isso incomoda. E tem muita gente incomodada com o que ele fala. Mas assim, porra, você prefere um presidente lá, todo bonitão lá, falando correto de acordo com o marqueteiro e, pô, aí depois negociando decreto, depois negociando esquema. Isso não vê com o Bolsonaro. Eu duvido que você vê lá uma vírgula. Sabe, ele fala muito isso. Quanto é que custa uma mudança de uma vírgula lá num decreto presidencial? Entendeu? Uma nomeação, um negócio. Então, isso não tem. Aí você vê Petrobras como era, como é hoje. A Caixa Econômica deu mais lucro no ano passado que os últimos 15 anos do PT. Aí você olha a Itaipu Binacional. Olha para a Petrobras. Mudou. Petrobras, cada diretoria era de um partido. E cada diretoria financiava 60 deputados e senadores. Isso mudou. Aí agora está no fundo eleitoral essa grana. Mas não é essa grana, né? Era muito... Era mais do que 6 escândalo gigante, de reais. Entendeu? Então a gente tem que ver isso aí. Assim, a gente tem... Se você quiser ver o lado ruim, você vê. Mas, porra, o governo, ele funciona. Pega o Banco Central. Foi eleito o melhor Banco Central em 2020. Aí pega o PIB do Brasil. O ano passado caiu China, Estados Unidos e Brasil. O Brasil caiu menos que a Alemanha, menos que a Europa inteira. Nenhum país da Europa caiu menos que o Brasil. Esse ano vamos crescer mais, mesma coisa. Acho que atrás só da China e Estados Unidos. Por quê? Política liberal econômica, tudo que o governo colocou, as MPs, os projetos de lei, a pauta do Paulo Guedes, foi toda aprovada. A gente teve um problema no primeiro ano, lá, nos 2 primeiros anos com o Rodrigo Maia. Com o Arthur agora, abriu. Tudo que vem de projeto da economia está aprovando, entendeu? Mas agora, isso é uma crítica minha do governo Bolsonaro, tá ligado? Porque uma das esperanças, né, do governo dele era que Quem tá falando é um cara que votou nele. Eu votei no segundo turno do Bolsonaro, inclusive. Uma das esperanças era que ele ia fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, porque o Brasil não anda sem as reformas estruturais. O que vai mudar o Brasil de verdade é a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária. Essas coisas são realmente as peças-chave da mudança de governo. E essas coisas não andaram tanto, tá ligado? A gente tem ali a Previdência que não andou da forma... Não andou bem. Mas não andou, tipo, não tem aquele negócio do fundo de capitalização, não tem... Só não entrou capitalização. Que é individual, que era muito importante, né? Mas saiu um tri, né? Ou seja, a gente tirou a bomba atômica do orçamento. A gente tirou, ok. Foi muito acima da expectativa, muito. Mas o Brasil precisava de mais do que isso, entendeu? A gente não precisava só estancar a sangria, Banco Central Independente, aí teve a MP da Liberdade Econômica. Se você for olhar, a administrativa está andando, agora a tributária está andando. A pauta econômica, se você for olhar para fora, você conversa com o mercado financeiro, o cara fala, pô, o Brasil aprovou tudo, o que é que está acontecendo? Toda a pauta foi aprovada, porque o dólar ainda está 5 e tanto. Era para estar 4,50. É o ambiente político, entendeu? É a tensão. Isso que a gente tem que tirar da frente, essa tensão. Só que essa tensão é importante para a oposição. Porque se tiram a atenção, se tiram o ruído, aí vamos falar do governo. Aí tem muita coisa para mostrar. Então os caras focam no ruído. Então o Bolsonaro vai vir hoje, ele vai visitar aqui uma obra lá em Pernambuco. Procura ver aí o que é que a gente consegue puxar. Puxou, tirou foto sem máscara. Então, Bolsonaro vai sem máscara, provoca aglomeração. E ele não é um cara para ter aquele cuidado de não dar o que falar para a imprensa. Ele dá o que falar para a imprensa. Aí quando bate na máscara, aí ele fica com raiva. Aí quando vai falar com ele já reage, aí puxa o assunto da máscara. Aí ali vira uma discussão. E a obra fica para trás. E a gente não consegue divulgar. Eu lembro quando a gente foi lá com o Tarcísio inaugurar uma ferrovia em Goiás. Aí ele fez um discurso duro lá, o que apareceu o discurso?
não apareceu nada da obra. Então, e ele é assim, ele não vai mudar. Ele é o jeito dele. Ele, pô, se o cara quiser usar, usa, se não quiser, não usa, entendeu? Então, eu acho que isso na campanha vai ser importante, porque lá na campanha o povo vai ver o que foi feito e o que não foi feito. E ali ele vai ter o tempo de TV na Globo, na SBT, na Rede TV, em todos os locais. Por quê? Porque é o tempo de TV normal. Eu acho que até lá vai ser pancadaria mesmo, não tem jeito. A campanha já entrou, colocaram o Lula de volta. O Lula estava inelegível, fora de cogitação de ser candidato, quase sendo votado lá os processos dele de segunda instância, zeraram o processo, colocaram o Lula no jogo. Por quê? Porque era um candidato, o único candidato que poderia fazer frente ao presidente. Isso revolta o presidente também. Ele não consegue governar. Existe uma dificuldade dele governar. Você for olhar, o Bolsonaro não tem um dia de paz. Ele reage, mas veja também o que fazem com ele, entendeu? É uma pancadaria muito grande, Igor. É todos os dias. Porque hoje já existe uma mania das pessoas de falar mal do patrão. De falar mal do governo, de falar mal do prefeito, de falar mal do presidente. E assim, hoje banalizou isso. Você olha o grupo de WhatsApp, pô, o cara não fala mais que minha irmã. Outro, pô, meu tio é um escroto. Não fala mais mas o Bolsonaro não fala mal de mim, pô. Eu que sou o patrão dele, pô. Não, você é o patrão dele e ele, porra, fala... Ele tá ali, falou ali, com você, ali, falou Pois falou com a gente. A gente conversou com ele. Agora vai vir pra cá. Imagina que louco. Ele é quem mais valoriza, os canais de internet. Valoriza demais. Os e-gamers. Ele mandou lá o Monark. Tu falou, né? O Monark tweetou uma parada lá sobre legalização da erva. Ele falou não. Aí ele falou não e uma mãozinha. Eu gosto da mãozinha. Eu acho engraçado. A mãozinha eu até incorporei pros meus tweets de vez em quando eu quero dar um tom engraçado. Ele é real. Hoje saiu até uma notícia no UOL positiva do governo, não foi? Que tinha enxugado. Põe aí na tela, vamos ver. Isso é raro, né? Os caras, a mídia falando bem do governo é raro, né? Vamos dar uma. Vamos ver o que aconteceu, Fábio, para os caras falar bem do governo, que geralmente. É aquilo que tu estava falando, sempre tem. Não sei o que, mas sei lá, escândalo de não sei o quê. Apesar disso. Deve ser pra você, deve ser sim, uma surpresa ver uma boa notícia na mídia, né? Olha. Máquina Federal tem enxugamento inédito de servidor. Na Folha ainda. Caralho. Na capa. Na capa ainda, hein? Vamos ver o que a Máquina Pública Federal, quanto que enxugou ali? Série histórica, na média dos 3 anos, apenas 11 mil novos... então eles contrataram poucas pessoas. Por isso que enxugou. Interessante. Entendi. Quanto menos, melhor, né? Claro, isso é uma coisa legal, pô. Legal. Desce ali, caraca, como é que é? Participam hoje dessa engrenagem. No auge, em 2007, eles eram 333 mil. Caralho. Entendi. Então 100 mil caras 100 mil caras, isso é uma economia legal, tá certo. Aí, ó. Mas assim, isso aí, na tua opinião, Fábio, é uma... Não tô dizendo que... Não tô tentando esculachar o bagulho, não. Mas isso daí, quanto será que isso significa que não vai pra mão... Quer dizer, que mantém nos cofres? Essa economia de quanto, na realidade? Pô, 100 mil servidores, 20 mil por mês, mais ou menos... Dá quanto? Tem uns 200 milhões? Não tem que pegar o número aí. Mas isso, você olha, abaixo de cada um tem uma cadeia toda de funcionários. É verdade. Da máquina ficar mais eficiente. Porque eu acho que o problema do Brasil não é a questão de dinheiro. Não é que a gente não tem dinheiro. Mas era. Não, e agora tá melhorando. O Brasil tava... Mas a gente tinha dinheiro, só que o dinheiro ele tava mal alocado, tava preso, tava garantido em coisas que não funcionam. A gente tem um monte de estruturas governamentais ali que são patéticas, que não funcionam, que dão prejuízo e que atrapalham a vida do cidadão. A gente tem todo o esquema dos cartórios, que são... aquilo é uma bizarrice. Tem cartório que só existe porque um dia em 1800 e não sei o quê, o cara falou que era um cartório e pronto, e ficou... Não tem realmente Pertence às famílias hoje, né? Algumas famílias. Então, quando que essas coisas que tem que mudar, tá ligado? Você vê, a Eletrobras foi vendida. O Correios está indo. A EBC está indo para programa de desestatização, vai ver o que pode ser feito. Se você for olhar, o governo está enxugando.
E no grosso, as grandes, entendeu? Tanto é que falam disso. Se o governo fizer todas as privatizações que está falando, vai ter partido, não vai mais nem querer ser presidente, né? Não vai ter o que fazer lá. Porque os caras gostavam de assumir a máquina pública. Você pegou os Correios, só para citar exemplo, colocou lá o General Floriano. Correio estava dando 1 bi de prejuízo. Deu 1,5 bi de lucro. É suficiente? Não. Porque os Correios têm que investir 2,9 bi por ano para tentar ser competitivo. Porque hoje, nos Correios, você tem hoje a parte de encomendas e a parte de serviço postal, carta que você entrega, né? Os Correios estão perdendo em torno de 20% ao ano em encomendas. Para a Amazon, para Magazine Luiza, Então precisa mudar a máquina ali para ficar competitivo. O que é que vai acontecer daqui a pouco? Os Correios vai zerar, não vai ter mais recurso em encomenda e vai ter que bancar para entregar a carta. Aí o governo o que é que fez? Vamos privatizar. O governo privatizando, a gente vai melhorar a eficiência, vai ter mais dinheiro e a gente continua entregando carta, porque o cara vai pegar o filé e vai pegar o osso, o comprador. E as pessoas não entendem. Antigamente não, o governo, os Correios é do Brasil, tem que ficar, não é isso, gente. Os Correios não vai conseguir competir com essas empresas que estão chegando. Uma empresa que entrega hoje mercadoria, sei lá, em 24 horas, 48 ou 12. Eficiência, você tem que fazer o negócio andar. Você vê DHL, por exemplo, pegou lá, que era da Alemanha, hoje virou uma empresa mundial. Os Correios têm como virar a maior empresa da América Latina aqui de serviços postais. Quem conseguiu fazer isso? Bolsonaro. Nunca iriam fazer isso, porque são 100 mil funcionários, vão brigar. Sempre existia aquele negócio para não vamos pegar briga com o servidor. E era assim os governos. E o cara que faz isso, ele mexe muito em formigueiro, entendeu? E o presidente vai lá. Ele vai mexendo e vai tocando fogo. Então, assim, a revolta vai aumentando. Aí essas pessoas têm relação com o jornalista, têm relação ali, acolá, e pancada o tempo todo. Ele conseguiria governar sem pancadaria, mas ele não quer. É por isso, até voltando, você falou, é melhor a gente ter um presidente que é o que ele é, que é verdadeiro, com erros e defeitos, ou ter um cara fake lá? Eu tenho uma analogia que se a gente tem... é que na minha visão, desculpa se for um pouco agressivo, mas na minha visão a gente tem um estado que pra mim é um cativeiro, tá ligado? A gente tá preso aqui no Brasil, eu sinto assim. E eu quero ter o diretor do cativeiro, eu prefiro que seja um cara muito burro. Porque eu prefiro um cara burro me oprimindo do que um cara muito safo. Porque ele vai ser muito safo em me oprimir, tá ligado? Então, nesse sentido, eu prefiro um cara que eu vejo o que é. Pelo menos eu sei do que eu tô lidando. Ele vai me fuder desse jeito, mas pelo menos ele tá falando que vai me fuder, eu tô vendo que ele vai me fuder. Aí, muito pior seria um cara que é especialista em ficar tudo certinho, bonitinho, lisinho, mas tá me fudendo de uma forma que eu nem vejo como ele tá me fudendo, não tenho nem como me preparar. Eu prefiro muito mais a primeira opção. Nesse sentido, sim. Caralho, como é que responde? Aquele que fala doce pra fora e faz a maldade para dentro. Sim, esses caras... Então, esse eu acho que foi a quebra de paradigma que o Bolsonaro trouxe na política brasileira. Ele foi um cara que falou, beleza, mano, eu sou quem eu sou, você tá vendo aí que eu sou quem eu sou, você pode ter as minhas críticas aí por mim, mas é isso, tá aí. Porque antigamente a gente sempre teve políticos que eles são todos engomadinhos, bonitinhos, não totalmente politicamente corretos, mas a verdade é que o Brasil foi governado por esses caras durante centenas de anos e a merda tá feita.